O tempo de Deus é perfeito. Mas por que é tão difícil esperar o tempo de Deus? Porque é tão difícil acreditar nas promessas do Senhor quando elas ainda não se cumpriram e quando elas parecem tão distantes, tão fora da nossa realidade. E eu gosto sempre de pensar no exemplo de dois grandes homens da Bíblia que marcam a minha vida, que me ministram muito sobre esse tema, que é o nosso querido Davi e também a vida de José. Pensando na vida de José, primeiro ele teve um sonho. E aí no sonho dele, os irmãos, tinham os feixes, e os irmãos e o pai se curvavam perante a ele. E depois desse sonho, entre outras coisas que ele viveu, ele foi perseguido pelos irmãos, foi vendido como um escravo, foi parar na casa de Potifar, trabalhou para Potifar. A mulher de Potifar o perseguiu, ele foi parar numa prisão, um jovem que era inocente, que fugiu pela própria vida para não cair em pecado. E ele foi parar numa prisão injustamente. E ali naquela prisão, ele conheceu um homem que era servo de Faraó. E aí depois ele foi lá e discerniu o sonho de Faraó. E Deus o colocou na posição daquele sonho, que seria o governador do Egito. Ele discernindo aquele sonho, ele ajudou Faraó a governar o Egito num tempo de escassez. Mas pensa, isso não aconteceu rápido. Isso demorou vários anos para se cumprir. Entre o sonho e aquilo, o lugar que Deus tinha para ele. Pensa se Deus falasse para ele: José, eu tenho isso para sua vida, mas para isso você vai passar por todas essas coisas. Imagina. Por isso que Deus não conta para nós algumas coisas, porque se a gente soubesse tudo que a gente ia passar ao longo do caminho, até chegar na promessa, a gente ia falar: Deus, eu não quero mais, desisto, eu não sou capaz, porque nós achamos que conhecemos o nosso limite, mas o único que conhece o nosso limite verdadeiramente é Deus. E Ele sempre nos mostra que na força dele nós conseguimos avançar muito mais do que a gente imaginava. Então pensa ele, essa prova, esse amadurecimento teve um tempo. Tudo que José viveu foi necessário para que ele chegasse no lugar que ele precisava chegar. Deus tinha algo para ele, mas ele precisava viver um processo, tinha um tempo. E foi muito difícil o que ele viveu. Nós gostamos de lembrar do José governador, dos grandes feitos, mas e o José que foi vendido como escravo, que foi perseguido injustamente e que foi colocado numa prisão? Essa parte, esse grande tempo, pensa como deve ter sido difícil para ele, como deve ter sido angustiante para ele. Pensar, eu estou longe do meu pai, olha o que os meus irmãos fizeram comigo. Não deve ter sido fácil, nós sabemos ali na passagem, quando ele se encontra novamente com os irmãos. Ele chora tão alto que todo mundo no palácio ouve. Tamanha era a angústia que ele guardava dentro do coração por conta dessa situação. Então você vê, essa promessa se cumpriu, mas teve um tempo de amadurecimento, de aperfeiçoamento, para que as coisas acontecessem. A história que eu gosto também de pensar nesse tempo é de Davi. Davi, ele foi ungido como rei, só que passou um grande tempo até que ele governasse de fato. Agora pensa na vida dele. Ele já tinha sido ungido, já tinha sido derramado o óleo na cabeça dele, mas ele continuou a vida, ele continuou naturalmente. Ele foi fazendo o que tinha que fazer, servindo o rei. Ele serviu com muita honra em todo momento. Alguns momentos ele teve a oportunidade, quando Saul o perseguia, ele teve a oportunidade de tirar a vida de Saul, mas ele falou: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Então ele esperou, ele não precisou forçar. Quantas vezes nós, nesse processo do tempo, a gente quer forçar as coisas, a gente quer colocar a nossa mão, como se Deus tivesse perdido o controle, como se Deus estivesse atrasado. Deus não se atrasa. Deus sabe o tempo certo. Se não aconteceu é porque nós não estamos prontos ou nós não estamos fazendo alguma coisa que precisávamos fazer. Então Davi nesse tempo ele foi íntegro. Ele não se promoveu, ele não forçou as situações. Ele esperou o tempo de Deus. E isso que eu quero ministrar e quero trazer para você hoje. Esperar o tempo de Deus não é fácil, mas confia.
Se Ele falou algo, Ele vai cumprir. Ele é um Deus do impossível. É Ele que faz o impossível. Só que existe um tempo de aperfeiçoamento, um tempo que Ele molda o nosso caráter, um tempo que Ele destrói o nosso orgulho. Ele nos torna humilde, Ele nos torna maleáveis, para que Ele possa derramar em nós aquilo que é mais precioso. Ele prepara o odre, Ele prepara o vaso, para que o vinho não se perca. Então Ele não está perdendo tempo, Ele está investindo. Uma construção, ela é cavada muito tempo para baixo, ninguém vê nada, mas para que ela sustente, aquilo que vai ser levantado precisa ser cavado. E quanto mais alta é a estrutura, mais fundo é o buraco que é cavado, para suportar a altura do edifício. Então, se Deus está investindo mais tempo em você, está sendo mais difícil, é porque é algo maior que Ele vai fazer na sua vida. Não desista, confie, entrega na mão do Senhor, faz o que você precisa fazer nesse tempo, busca ao Senhor, se dedica, dê o seu melhor. Se Ele te deu uma promessa de ir para outra nação, estude a língua desse lugar, procure saber a cultura, como que é o lugar, sabe? Pesquisa, faça a sua parte. Se Ele falou que você vai dar aula, que vai fazer um curso, eu não sei o que Deus falou que ia fazer, eu não sei qual é o seu sonho, mas se capacite, faça a tua parte, estude, se dedique, dê o seu melhor, porque Deus honra quem honra Ele. Deus honra aquele que se dedica, aquele que dá o seu melhor. Não é o seu perfeito, mas é o seu melhor. Sabe, aquilo que ninguém está vendo, as suas orações da madrugada, a sua busca, a sua entrega. Dê o seu melhor, porque quando chegar o tempo certo, você fez a sua parte. Você pode descansar o teu coração, que aquilo que você precisava fazer, você fez. Então, enquanto a promessa não se cumpre, enquanto o tempo não chega, faça a sua parte, dê o seu melhor, se mova como se você já estivesse vivendo, faça aquilo que você precisa para chegar nesse lugar. Por exemplo, eu estou me capacitando na área da psicanálise, que tem tudo a ver com aquilo que eu sempre acreditei que é a cura interior. Estou fazendo a minha parte. Mas tem coisas que somente Deus pode derramar sobre mim. Eu busquei uma capacitação humana para acrescentar naquilo que Deus já está fazendo na minha vida. Então faça o teu melhor, busque se aperfeiçoar, porque esse tempo vai ficar mais leve e quando chegar a tua promessa, você vai estar pronto, preparado, fortalecido no Senhor. Que Deus te abençoe. Descanse o teu coração, porque o tempo de Deus é perfeito.